aproveitar e perguntar pro Dr. Eude. Doutor, quais fatores psicológicos teriam para uma pessoa motivar um crime de vingança? Quais seriam esses fatores psicológicos que a pessoa chega nesse extremo? Se você ligar o microfone, fica mais fácil, doutor. No nosso trabalho do dia... No nosso trabalho do dia a dia, Thiago, nós sempre procuramos saber se o possível autor, acusado, investigado, tem algum adoecimento da personalidade, que é a psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial, e no segundo momento nós vemos o uso, abuso e dependência de álcool e drogas, que leva a pessoa a ter comportamentos mais frios, mais violentos e relacionados à vingança. Sobre as temáticas de maneira geral, elas envolvem, nas vinganças, motivos amorosos, ou seja, de relacionamentos, traições. No segundo plano, questões financeiras não acertadas. E em terceiro lugar, assuntos relacionados à criminalidade, que um não cumpriu com o tratado com o outro em algum tema que envolvia a justiça. Perfeito. Fê? Eu acho que em primeiro lugar, eu queria que vocês colocassem de novo a ficha criminal aí da dona Edna, inclusive, eu acho que aqui no nosso, para que o povo possa ver. Isso aí eu dei com exclusividade hoje no Primeiro Impacto lá no SBT, folha de antecedentes, olha só. Então, ou seja, a situação dela é criminal. Então, ela tem vários... Eu acho que tem outros pedaços também, não tem? Eu não coloquei porque eu coloquei mais a parte da frente, mas se quiser a gente pode até mostrar assim no celular, só pra galera ter noção do... Ela tem mais de 30 inquéritos envolvendo estelionato, envolvendo tráfico de droga, associação ao crime organizado. Então, ou seja, dona Edna... não era Dona Edna. Dona Edna era uma criminosa. Dona Edna agora começa a ser investigada depois de morta como uma suspeita, inclusive, de saber da morte da própria Vitória e ter sido morta como queima de arquivo. Então, ou seja, ali o que não tem é santo, viu, deputado? Pois é, a cara dela, que fofinha lá. Quem olha isso aí jamais imaginaria, né? Pois é. Mas... sugiro, às vezes, você continuar chamando as pessoas de suspeitos, porque a nossa justiça, infelizmente, é assim, né? Pra você depois te processarem, aí um criminoso te processar e você perder. Tanto que a gente não pode mais falar que o goleiro Bruno é um assassino. Exato. Ele não é assassino mais, ele não foi. Ele não é, porque nunca comprovaram nada. O Macarrão também. Exato. Não pode mais chamar ele de assassino. Você tem que chamar ele de Macarrão. E aí quem comete o crime é você. Você é o criminoso. Você é o mal da sociedade. É invertido tudo isso. Pois é, né? exato. Doutor Eude, vamos lá. Olha só. Cadê? Tem uma informação que acabou de chegar para nós aqui, inclusive saiu no próprio BAT, que fala sobre... aqui, olha. Polícia pode prender segundo suspeito a qualquer momento. Vamos lá. Advogado da família de Vitória Regina de Souza, Fábio Costa, afirmou em entrevista na tarde desta quarta-feira que diversas equipes da polícia estão nas ruas e que há a possibilidade de mandado de prisão já estarem em mãos para deter um segundo suspeito do crime. A polícia segue fechando o cerco contra 3 suspeitos. Michael, o dono do Corolla, já preso por envolvimento no caso, já colocaram aqui como envolvido do caso, viu, Titi? Gustavo Vinícius, ex-ficante da vítima, que teve a prisão temporária negada pela justiça e foi liberado na última quinta-feira. E Daniel, vizinho da família. Vitória, de 17 anos, desapareceu no dia 26 de fevereiro após sair do trabalho e pegar um ônibus em Cajamar. Imagens de segurança registraram seus últimos passos antes do sumiço, 2 dias atrás, na quarta-feira, e seu corpo foi encontrado esquartejado e com a cabeça raspada. A polícia continua investigando para descobrir quem matou e quais foram as motivações do crime.
O que você acha, Titi, nessa história toda? Eu acho que essa história, quando a gente acha que a polícia tá conseguindo chegar a uma conclusão, algo acontece, como por exemplo o corpo da dona Edna, a história da enxada que foi encontrada próximo ao local do crime, a casa... Ela foi carpi? É isso ou não? Não, Fê, a enxada tava ali. O que a polícia tá pensando? Eles iriam enterrar o corpo da Vitória. Só que como o caso tomou uma grande repercussão, eles abandonaram lá, tinham luvas jogadas lá no local de mata. Então, a intenção dos bandidos, quem cometeu isso com a menina Vitória, era de enterrar o corpo, mas não deu tempo. Entendeu? Entendi. Por isso que eles recolheram essa enxada, porque pode ter impressão digital na enxada, né? Então... enfim. Entendi. Bom, a gente vai votar nessa história toda. Doutor Eude, quero me despedir de você. Muitíssimo obrigado. Eu sei que você tem consulta aí, você está atendendo. Você gentilmente atendeu a gente em cima da hora. Mas muitíssimo obrigado por elucidar aqui e trazer mais informações para nós, viu? Felipe, eu relembro que colocamos também em primeira mão, na nossa outra participação aqui no seu programa, a questão da exclusão do pai, né? Então, mais uma vez aí, você como jornalista de vanguarda. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Thiago, obrigado. Deputado, filho. Aqui, olha, o que a gente mais faz é trabalhar, viu, doutor? Se tem uma coisa que a gente faz muito bem aqui é trabalhar, e se tem informação correta, informação precisa e exclusiva, vocês vão encontrar aqui. Se eu não dou aqui, eu dou lá no SBT de manhã. Na verdade, eu não tô dando em tudo que é lugar. Só tá dando você. Tá dando você. Bom, continuando aqui com a nossa cobertura, antes eu quero que vocês pasmem, inclusive, sobre um vídeo, né, que tá correndo na internet hoje sobre a Miriam Leitão, quando ela tenta passar a mão, não tem o vídeo. É porque a imagem é da Globo, né? A imagem é da Globo, não pode passar, citar, né? Então acontece o seguinte, hoje, durante o jornal, né, a Miriam Leitão, mais uma vez, tentou passar a mão, né, quando a sua colega, a âncora então do jornal, diz que a inflação havia subido e ela disse o seguinte, já era o esperado, né? Porque nós sabemos que fevereiro tem poucos dias, volta às escolas, enfim, deputado, é com você. Infelizmente, eu já acompanhei, tá, política e economia através da Miriam Leitão há um tempo muito distante, porque ultimamente está mais para ser um braço de propaganda do governo. Nada tá ruim, né? Nada é culpa do governo, nada é de responsabilidade do ministro, do presidente ou do governo. É sempre a culpa de um terceiro, como se fosse uma criança que nunca assume as responsabilidades pelos próprios erros. Em compensação, no governo anterior, tudo era culpa do governo, tudo era culpa do ministro da Fazenda. E aí, então você vê uma mudança de postura bem grande. Bom, nesse caso da inflação, a maior inflação dos últimos 22 anos para o mês de fevereiro, uma alta de 1,12% mais ou menos. E aí, no acumulado de 12 meses, bateu 5,06%. E quando ela diz que era esperado, na verdade era um pouco esperado mesmo, o que não se exime da culpa, mas era esperado porque o que aconteceu em janeiro? O governo usou um chamado bônus de Itaipu, que existia um dinheiro lá na usina de Itaipu, né, binacional, em que estava lá em caixa e o governo utilizou aquele dinheiro para poder dar um desconto na luz, no valor da conta de luz das pessoas. Então ele pegou alguns milhões lá e deu um desconto para cada um. Isso daí é uma maneira artificial de você controlar a inflação, porque os preços estavam subindo, mas o governo pegou aquele dinheiro e falou, eu vou abater na luz. Só que esse bônus de Itaipu ia acabar, né? Eu fiz um vídeo sobre isso avisando, olha, a inflação de janeiro não é essa. Eles comemoraram, mas aí quando a inflação de janeiro veio baixa, aí olha só, a inflação veio baixa, etc. Olha como a gente é bonzinho. Só que eu falei, olha, esse bônus vai acabar, em fevereiro não vai ter. Então, o que aconteceu? A inflação subiu, puxada por quem? Pelo preço da energia. Então, porque acabou o controle artificial.
Então a inflação já 5,06 no acumulado dos 12 meses. E daí o que acontece com a economia daqui para frente? Olha, se você tem uma inflação mais elevada, antes a Gleisi Hoffmann, o pessoal do PT falava, olha, é um absurdo esse Banco Central não baixar os juros, porque a inflação não está alta e esses juros desencorajam os investimentos, etc. Quando você vê agora, não, a inflação sim está elevada e afeta principalmente os mais pobres, você diminui o poder de compra das pessoas. Então daqui para frente, com a inflação elevada, a gente não vai conseguir ver juros mais baixos. Então os juros já estão nos 2 dígitos. Não vai voltar para 1 dígito. E aí isso, as empresas vão investir menos, as famílias vão consumir menos. Tudo porque o governo não faz a lição de casa, que é reduzir os gastos, que é incentivar a produtividade das empresas, que é cortar os gastos através de uma reforma, seja administrativa, que é acabar com os gastos do próprio governo, né? Pelo contrário, é um simbolismo, mas você vê a primeira dama, Janja, né? Viajando, mantendo um gabinete de 2 milhões aí por ano. Então, sim, a culpa é do governo e não tem nada de bom nisso, né? A não ser para quem, claro, não sente a inflação no bolso, como é o caso da Miriam Leitão, né? Mas para todo mundo que tá entre os brasileiros, principalmente os mais pobres, sofre muito com isso. Deputado, você acha que a Janja vai vir candidata a deputada a presidente da República? Olha, eu espero que não, né? Porque o que ela tem de experiência de administração, né? Pelo contrário, tudo que a Janja Ela fala faz... SEJA. Ela fala seja, já, exato. Falta... eu não sei qual que é o trabalho dela e ela acha que ninguém votou nela, ninguém escolheu ela tá lá. O Lula casou com ela e aí, por algum motivo, ela acha agora que ela é um membro do governo, ela acha que ela pode palpitar nas agendas. Me desculpa, né? Você quer, concorra, coloque o seu nome na urna e eu tenho certeza que ela não vai ser eleita, assim. Não consigo ver alguém apoiando. Por que alguém votaria nela? Fala seja, passa os dias viajando, não tem nenhum preparo. Nem carisma. E pior, ainda que tivesse carisma, aí fala, tudo bem, né? Porque o Lula é um pouco esse caso, né? Pelo menos ele tem carisma, né? As pessoas, mas não tem nem carisma. Então, não sei por que alguém votaria nela. Eu espero que ela nem se atreva a isso, porque aí realmente seria falar, olha, nós somos um país de 5º mundo mesmo. Como seria a Janja como presidente? Olha, eu espero... É aquela história, eu não sei como seria a Janja presidente, mas eu sei que o próximo pegaria um país destruído. Uhum. É aquela história que perguntaram pro Einstein, como vai ser a 3ª Guerra Mundial? Ele falou, eu não sei, a 3ª eu não sei, mas a 4ª vai ser de pau e pedra. Então é isso. Como vai ser a Janja presidente? Olha, eu não sei, mas o 4º vai pegar um país completamente pobre. Como que tá o Brasil, doutor? Doutor não, deputado. Doutor deputado. Eu tô terminando um doutorado em economia, mas não me chame de doutor por causa disso. Não faço a menor questão, pelo contrário. Sou só alguém que foi eleito agora, servidor da população. É só perguntar para as pessoas, né? Para ver o que a gente tá vendo. Inflação elevada, endividamento alto. E daí... O PIB, realmente, se você olhar o número, não veio tão ruim, 3,4%, mas quando a gente abre o número por trimestre, a gente vê que no último trimestre cresceu só 0,2%, então está tendo uma desaceleração na economia. E você teve um pouco do crescimento, por quê? Porque o governo gastou muito. Os consumos das famílias, né? O que é o PIB de um país? O PIB de um país é quantas famílias consomem, mais quanto o governo gasta, mais quantas empresas investem. Esse é o PIB de um país. E aí o que a gente vê é que os gastos do governo aumentaram muito, por isso que a gente tem déficit, né? O governo gastando mais do que arrecada, mas o consumo das famílias diminuiu. Então por isso que apesar de ter crescido 3,4%, as pessoas, a popularidade do Lula tem diminuído e a desaprovação tem aumentado. Por quê? Porque as famílias estão consumindo menos. Então é isso, é um país... Olha só, o Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu em média 2,2%. É muito pouco. A gente era mais pobre do que os países ricos e a gente está ficando mais pobre ainda relativamente. Por quê? Porque a gente não faz o que deveria ser feito, a gente tem um governo e políticos que ao invés de servir a população, se servem da população, ao invés de trabalharem por eles, só sugam o dinheiro dos impostos das pessoas. E é isso, infelizmente o Brasil não vai bem, vai muito mal.